E aí, galera? Boa noite. A Suzete aqui. Isso aí, Suzete. Você veio. Boa noite. Olha só a Fernanda, a Delane. Gente, até quem não fez o ID Tag pode participar dessa live, tá? Então, vai mandando esse aviãozinho aí pra todo mundo. Chama todo mundo pra participar. Que seja realmente, né? Que você esteja transbordando na vida de outras pessoas. Então, pega esse aviãozinho aí embaixo na tela. E manda pra todo mundo, tá bom? Na verdade, a gente vai estar falando aqui sobre a questão de como manter as conquistas, manter o que já foi conquistado, sabe? Então, manda pra todo mundo. Se você tiver com sono, se estiver cansado, pega uma aguinha aí, pega um café, acorda. Já estamos, né, na verdade, com saudades de todos, viu, gente? Realmente ainda tentando entender o que foi esse final de semana. Sério que a gente não esperava. A gente não esperava que ia ser como foi, sabe? Então, assim, a gente vê que, claro, nós temos que fazer a nossa parte, mas quando a gente coloca Deus na jogada, a gente sempre é surpreendido. Sempre coisas superiores, coisas muito maiores acontecem na nossa vida, né? É ou não é verdade? Quantos aqui já estão com saudade do final de semana? Vocês estão me ouvindo, gente? Ninguém tá falando nada. Que antes a internet aqui em casa tava meio ruim. Não, eu digo, Suzete, eu digo que foi diferente no sentido pra bom, sabe? A gente não imaginava que ia ser como foi. É nesse sentido que eu tô falando. Eu tô falando que a gente não imaginava que ia ser o que foi. De tão bom, assim, realmente a gente viu muita resposta, a gente viu ali muita cura, a gente viu ali realmente um divisor de águas, a gente sentiu muito a presença de Deus. Olha a Bel aí. Bel, você fez falta no IDTEC, você se prepara pro próximo, Bel. Foi ou não foi inesquecível, gente? A pastora Célia tá falando aí, ó, inesquecível. Olha só, caraca, cirurgia espiritual. Interessante esse termo, hein, Suzete? Bênção demais, olha só. E é literalmente o que Deus faz, né? Quando a gente permite, quando a gente decide, Ele vai lá no fundo, né? E faz uma cirurgia mesmo. Isso aí, cura de dentro pra fora. Assim, é muito interessante, gente. Ó, vai mandando os aviãozinhos aí pra quem chegou por último, tá? Só 8 pessoas, tô achando muito pouco aqui nessa live, caramba. Não sei se o povo tá atrasado, se tá com algum problema. Tô escutando também que tá tendo uns problemas no Instagram, sabe? Então não sei se pode ter algo a ver também. Mas é interessante que a Célia colocou aí da questão da cura de dentro pra fora. E assim, se tem uma coisa que tem me marcado e que realmente mudou a minha vida, ó o Johnny aí. E aí, Johnny, vocês conseguiram chegar? Que maravilha. Beleza, Johnny. Perfeito. Pastora Célia, você é bênção nas nossas vidas. Você já faz parte do tag, já tá no nosso coração aqui, viu? Então, enfim, o que eu tava falando, gente? Então o que eu tava comentando é que, assim, uma das coisas que marcaram a minha vida e
e eu espero que marque a vida de vocês. É a frase seguinte, que primeiro eu sempre preciso construir dentro para depois construir fora. Primeiro as coisas sempre são geradas dentro para depois acontecerem fora. É impressionante. E o que tem acontecido cada vez mais é que as pessoas estão querendo mudar as circunstâncias externas, as pessoas estão querendo mudar as circunstâncias fora e estão tentando fingir que nada está acontecendo dentro. Alguém já tentou fazer isso aí? Porque eu já fiz isso demais na minha vida e faço, é algo que eu me vigio. Na verdade, o ser humano, ele sempre tem a tendência de tentar controlar fora, ou seja, tentar melhorar o casamento, tentar melhorar os filhos, tentar melhorar as finanças, tentar melhorar o negócio, né? E por dentro tá a mesma coisa. Ei, deixa eu te falar, primeiro você precisa mudar dentro para depois mudar a sua família. Para que depois o seu casamento mude. Primeiro você precisa mudar dentro para que depois as suas finanças mudem. Primeiro você precisa mudar dentro para que depois a sua empresa mude. Para que depois o tipo de amigos que você tem atraído mudem. Tá entendendo? Literalmente a gente precisa renovar a nossa mente com relação a isso. A gente precisa virar essa chave. Por quê? Porque o que está de fora nós não temos controle. Já é muito difícil mudar a gente mesmo, gente. Já é muito difícil transformar as coisas dentro de nós. Pensa transformar outras pessoas, pensa mudar a cabeça de outras pessoas. É praticamente impossível. Então, assim, nós precisamos entender que primeiro a solução com os filhos, a solução no casamento que tá horrível, a solução das minhas finanças primeiro mudar o que está aqui dentro, porque os seus filhos são reflexo do que tem dentro de você, o seu casamento é reflexo seu, a sua família é reflexo seu, as suas finanças são reflexos do que está dentro do seu coração, do que você pensa, da forma que você pensa, da forma que você raciocina, de bloqueios que estão dentro de você. Tá fazendo sentido, gente? Só lembrei aqui de uma coisa, com certeza vocês estão sentindo falta do Diego, né? O Diego hoje não vai conseguir, infelizmente ele não vai conseguir participar, gente. Ele teve uma questãozinha lá na clínica e ele não conseguiu chegar, não consegue participar, sabe, hoje. Mas vambora, vamos que vamos, né? Vai ser bênção, Deus vai falar. Nós temos hoje testemunhos fortes aqui hoje. Aqui, falando no Diego, ele acabou de entrar, ó. Mas ele não consegue participar. Então, mas ele tá aqui de coração, viu? E realmente, acreditem, nós realmente já desenvolvemos um amor muito grande por cada vida aqui. E temos intercedido. Estamos em jejum pela vida de vocês, porque é até isso que eu ia começar essa live falando. E foi muito interessante, Suzete, porque você colocou lá no grupo que você estava num gás muito grande. Ó o Diego aí. Oi, Débora, eu vi você, tá? Eu já vou chamar você, tá bom? Vou chamar você, depois vou chamar o Johnny, a Bruna, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Só fazer só algumas coisas que eu quero levantar, porque realmente a gente tem sentido muito forte. Então, assim, a Suzete ainda comentou lá no grupo. Como que ela saiu do IDTEG com ânimo, que ela saiu do IDTEG com uma vibe, e que agora, de repente, muitas coisas ruins aconteceram, agora ela tá triste, agora parece que aquele ânimo todo foi embora. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O curso foi maravilhoso, o curso foi abençoado, Deus falou, Deus fez grandes coisas, mas agora todos nós, ou em qualquer conquista que você tiver na sua vida, qualquer vitória, qualquer renovação de mente,
quando você sair, a vida vai permanecer. A vida vai permanecer a mesma. As pessoas ao seu redor continuam as mesmas. Aliás, deixa eu te avisar uma coisa. Vou te avisar, já tô falando aqui, hein? Para que depois ninguém fale que a gente não avisou. Existe uma grande chance das coisas estarem piores. Por quê? Porque muitas das vezes, inclusive, a nossa mudança, as coisas que a gente aprendeu incomodam as outras pessoas. As pessoas, presta atenção, que isso aqui é profundo. As pessoas estão acostumadas com, por exemplo, a Suzete de antes. A Suzete de agora as pessoas não estão acostumadas. Então vai incomodar, vai mexer no sistema, vai mexer para todo mundo. A chance das pessoas, inclusive, trazerem retaliação sobre você, a chance, inclusive, das pessoas criarem resistência é gigante. E isso a gente está falando aqui, nesse âmbito natural. No âmbito espiritual, há uma guerra. Há uma guerra que vai fazer de tudo para que você não conquiste, para que você não consiga, para que não dê certo. Então presta atenção. Não, maravilha que você está respirando, Suzete. Maravilha. Eu só tô te contando que coisas ruins realmente podem acontecer. E que nós vamos estar no ânimo e que a gente vai chegar a situações... A maioria delas vão estar as mesmas, as pessoas vão estar com a mesma mentalidade e muitas das vezes vai piorar, porque vai incomodar, a sua mudança vai incomodar. Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Então, assim, a gente precisa resistir, porque todos nós decidimos, todos nós realmente decidimos começar uma vida nova. Todos nós fomos instigados a viver o novo. Todos nós fomos instigados a viver coisas grandes. Mas agora, quando a gente vai pra vidona aqui, aberta, né? Volta pra família do jeito que tá, vai bater. Vai vir contra. Deixa eu te falar, a vida vai bater contra o seu propósito. Então não espera que seja fácil. Então decida e resista, decida e persista, não deixe o ânimo mudar, não deixe esse renovo que foi gerado sobre a sua vida se perder. Mantenha o ânimo todos os dias, se mantenha firme, se mantenha forte e corajoso, sabe? Lembra que a gente inclusive falou sobre isso no IDTag? Eu tenho que ser meu maior motivador, eu tenho que ser aquele que realmente me instiga a continuar, me instiga a me manter. Aliás, quando eu fico esperando que as circunstâncias estejam boas, quando eu fico esperando que as pessoas estejam me ajudando a chegar ao meu propósito, gente, tá tudo perdido. A Letícia está comentando aqui que tem um progresso imenso com o passar dos dias. Então, ou seja, mas aí o que acontece, Letícia? Eu preciso então de persistir, certo? Eu preciso persistir. Eu preciso me manter renovando a minha mente, eu preciso me manter resistindo. Quanto mais eu resistir, quanto mais eu persistir, mais eu vou viver a promessa, mais eu vou viver o novo. Mas eu preciso decidir persistir, eu preciso decidir resistir. Deixa eu te falar, inclusive, uma coisa a mais aqui. Muitos dos seus bloqueios, muitos dos seus traumas tem tudo a ver com o seu propósito, tem tudo a ver com o seu chamado. Exatamente. Tem muita gente que tem muita dificuldade em entender o chamado, entender o propósito, entender onde que estão os dons, entender onde que estão as suas facilidades, em conseguir entender o que Deus quer para você. Deixa eu te dar uma dica. Onde tiver bloqueio, onde tiver muita dificuldade, onde estiver tendo muita luta, onde geralmente teve trauma, ali está o seu propósito. Eu falo aqui pela situação minha e do Diego, por exemplo.
Quando a gente estava numa luta muito grande, com o nosso casamento, na nossa família, foi muito interessante que no meio disso tudo, uma pessoa muito querida para nós teve uma visão da gente falando para muitos casais, falando para muitas famílias. E na época, quando eu ouvi aquilo, eu ri. Eu falei, gente, como assim? Tá aqui uma luta tão grande, eu não sei nem se eu fico, se eu vou embora nesse casamento. Literalmente, a decisão de ficar foi Deus, né? Foi pelo compromisso assumido. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Deus nos permitiu passar pelos processos que a gente passou e tem nos permitido passar pelos processos, porque não acabou não, tá, gente? Deus tem nos permitido porque é justamente desses processos, é justamente do que nós estamos passando, do que nós passamos, que tem sido cura, tem sido verdade para tantas pessoas. Então deixa eu te falar, a luta que você está vivendo hoje, as batalhas que você está vivendo hoje, presta atenção. Começa a louvar, começa a realmente agradecer, começa a olhar de uma forma diferente, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar se vitimizando. Olha para essas batalhas, olha para essas lutas e pensa, o que Deus está querendo disso comigo? O que Deus está querendo através me ensinar para que eu seja cura na vida de outras pessoas? Se às vezes você está passando dificuldade com filho, presta atenção, você vai ajudar muito pai e muita mãe por aí, hein? Se você está passando muita dificuldade com o seu casamento, presta atenção que você vai ajudar muito casamento por aí, hein? Eu, por exemplo, eu já fui uma pessoa que eu tive que lidar muito com vozes internas, vozes limitantes, sabe? Vozes de que eu não sou boa o suficiente, que eu não consigo, que não vai dar certo, que quem sou eu para estar aqui, quem sou eu para eu não tenho, quem quer ficar te ouvindo, coisas desse tipo eu já ouvi. E é impressionante quando alguém chega para mim falando sobre vozes limitantes, sobre dificuldade de lidar com aquilo que bate aqui na mente da gente todos os dias. É impressionante como que hoje eu sei lidar, eu sei ajudar, eu sei ajudar a pessoa. Então, ou seja, presta bastante atenção. O que você está passando não é em vão. Só vai ser em vão se você decidir se portar como vítima. Só vai ser em vão se você decidir ficar reclamando, se você decidir se portar, se deprimir diante disso, se você decidir se mergulhar em ansiedade, se você decidir, como que eu posso dizer, se você decidir permanecer na mesma. Porque pelo contrário, se você decidir por usar de tudo que você está passando para aprendizado, para crescimento, isso vai se tornar bênção na sua vida e bênção na vida de tantas pessoas. Porque olha, eu vou te falar outra coisa. Hoje eu agradeço por tudo que eu passei, por tantas coisas que eu passei. É muito interessante como que na maioria das vezes a gente fica pedindo e fica visualizando a bênção que está chegando. A gente fica a bênção que você quer que chegue. É muito interessante como que muitas das vezes a gente fica visualizando o milagre, fica só ansiando pelo milagre. Deixa eu te falar, o seu milagre já é o processo. A sua bênção já é o processo. Eu vou repetir de novo, porque às vezes você não prestou atenção. A sua bênção já é o processo. Deus já está te abençoando com o processo. Sabe por quê? Porque é no processo que você está sendo curado. É no processo que você está sendo transformado. É no processo que você está tendo a sua mente renovada. Então agradeça pelo processo. O processo já é o milagre.
Quando o milagre em si vier, você já está completamente transformado e então você já está pronto para receber esse milagre. Porque você de hoje, com a sua mente de hoje, não está apto ainda para receber este milagre. Tá entendendo, gente? Ou tá muito profundo? Porque quando a gente entende e passa a amar o processo, é isso aí, Andréia. Yes, pelos processos. Eu quero os processos. Eu não desisto dos processos. Eu vou marchar nos processos. Eu serei forte e corajoso nos processos. Eu agradeço pelos processos. Quantos aqui podem dizer? Eu agradeço pelos processos na minha vida, por mais dolorosos que eles sejam. Deus está me transformando nessas dificuldades aqui com o meu casamento, nessas dificuldades com os meus filhos, nas dificuldades aqui com a minha família, com as minhas finanças, seja qual for as dificuldades que você está passando. A gente precisa, todo mundo quer os frutos. Mas deixa eu te falar uma coisa. As raízes precisam vir primeiro. Raízes primeiro, frutos depois. Anota aí para você não esquecer. Raízes primeiro, frutos depois. Quanto mais profundas são as raízes, quanto mais firmadas forem as raízes, quanto mais bem vivido forem os seus processos, mais doces serão os seus frutos. Mais doces serão os seus frutos. Queira frutos doces, então passe pelos processos. E sabe como é que você precisa passar pelos processos? Não sei se vocês sabem, mas a palavra, eu acho que eu comentei lá no IDTag. A palavra coragem significa agir com o coração aberto. Ou seja, alguém corajoso vai com o coração aberto diante dos processos. Vai mesmo sem saber o que vai acontecer. Vai mesmo sem saber como. Vai mesmo sem saber quando. Quando eu fico ali resistindo, quando eu fico ali me vitimizando, quando eu fico ali murmurando, quando eu fico ali culpando tudo e todos, quando eu fico ali falando, mas você não sabe o que eu passei, olha... Eu imagino que você passou coisas duríssimas. Depois que a gente começou o tag, a gente tem ouvido cada história. A gente tem ouvido cada história. Mas quando uma pessoa decide mudar, quando uma pessoa decide ser protagonista da sua história, não interessa o que aconteceu até hoje, interessa o que ela vai fazer de agora pra frente. Tá fazendo sentido, gente? Então, já de cara eu já te falo, desfoca dos outros. Não cobra de ninguém, inclusive a transformação que você está vivendo, muitas das pessoas ao seu redor não estão vivendo também. Então, não cobre dos outros, seja você o protagonista da sua história. Exatamente, seja você o problema. E, portanto, você é a solução. Você se meteu nos problemas que você está hoje. Nossa, Carol, mas você está sendo muito dura. Sim, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de raciocinar, a sua forma de se entregar diante dos processos, te levou. Traumas que você viveu te levaram ao que você está vivendo hoje. Então, nós nos metemos na confusão que nós estamos hoje. Mas deixa eu te dar as boas novas, deixa eu te dar a boa notícia. É que da mesma forma que você se meteu nessa confusão hoje, você também é a solução para esses problemas que você está hoje. Então pare de se vitimizar de uma vez por todas. Gente, quando a gente se vitimiza, quando a gente se permite desanimar diante das situações, quando a gente se permite ficar ali caído, porque olha só, presta atenção, o problema não é cair.
O problema é continuar caído. O problema é desistir. Então, se eu decido permanecer caído, se eu decido me vitimizar, se eu decido falar do quanto a vida tem sido difícil, do quanto as pessoas ao meu redor são difíceis, eu tiro de mim toda a minha possibilidade de ação. Na verdade, Janaína, eu tô vendo você colocando aqui uma catástrofe espiritual, é uma catástrofe em todas as dimensões. No espiritual, no emocional e aqui no físico. Porque quando eu me vitimizo, e gente, vitimizar é a coisa mais fácil. Posso te falar o que é vitimizar? Vitimizar sou eu, perdão, sou eu colocar a culpa em terceiros. Sou eu achar que são terceiros que estão me levando a viver o que eu estou vivendo hoje. Sou eu achar que são circunstâncias que estão me levando a viver o que eu vivo hoje. Quando eu faço isso, eu tiro por completo, naquele momento, a minha possibilidade de ação. E se você tirou a sua possibilidade de ação, não há mais nada o que fazer. Você está entregue à vida. Você literalmente vai ser levada. Você literalmente vai ser levado. Não deixe a sua vida chegar nesse âmbito. Não espere mais dos outros. Então, eu estou usando aqui a Suzete como exemplo, porque mais uma vez, Suzete, você foi usada. Você trouxe testemunho, né? Então, enfim, eu não sei o que você passou hoje, mas enfim, não espere dos outros. Você foi o problema e você agora é a solução. Você que vai fazer diferente, você que se motiva agora, você que vai permanecer, você que vai plantar diferente. Agora, gente, deixa eu falar, foi um bom tempo de um plantio X. Cuidado, a sua colheita ainda tá vindo deste plantio. Agora você tá começando a plantar diferente, certo? Então você vai precisar esperar por um tempo para colher algo diferente, para começar a ter frutos diferentes. Então, qual é o segredo? Mais uma vez vou perguntar aqui. Persistir, resistir. Então, o IDTag, o tag 21, ou qualquer outra coisa, vamos supor, que você lê, que seja fantástica, que renove a sua mente, pode não ter sentido algum se você não decidir persistir, se você não decidir resistir. Se você retroceder, você simplesmente não terá a possibilidade de experimentar a promessa, de experimentar o que Deus tem para você. Então, diga aí para você agora, eu sou coautor da minha história. Diga aí para você, eu sou protagonista da minha história. Eu sou o problema e eu sou a solução. Eu decido persistir. Fala aí, gente, fala aí. Lembra, inclusive, o que a gente falou? Que nós precisamos renovar a nossa mente todos os dias? Então, que todos os dias você esteja falando, eu sou o protagonista da minha história. Anota aí, ó. Lembra que lá a gente ainda colocou da questão de frases que você ia falar todos os dias para você mesmo? Para de preguiça e faz. Quem quer, faz. Silencia tudo que te impede de continuar, tudo que tem te impedido de marchar, tudo que tem te impedido de mudar a sua história. Faz essa lista, caramba. Para de preguiça e constrói o novo. A vida abundante não vai cair no seu colo. Para de esperar as pessoas te motivarem. Para de esperar que as pessoas mudem. Para de esperar que as circunstâncias mudem. Tá chacoalhando alguém aí, gente? Tá chacoalhando alguém aí? Então, muda.
Então constrói essa vida nova. Mais uma vez eu vou falar, a vida abundante, a vida plena não vai cair no seu colo, ela exige esforço. Então coloca essas frases aí pra você, se você ainda não montou totalmente a sua, como que chama, gente? A sua lista aí de reprogramação de mente, vai colocando aí na sua lista. Anota aí, pega papel e caneta aí e anota. Eu sou coautor da minha história. Eu sou protagonista da minha história. Eu sou o problema e eu sou a solução. Eu não dependo das pessoas para viver o novo. Eu não dependo das circunstâncias para viver o novo. Anota, gente, e faz. Porque eu já tô avisando, senão vocês não vão viver as bênçãos alcançadas, as conquistas alcançadas no IDTag, no Tag 21. E Deus quer que você viva isso. Deus quer que você viva o novo. Isso aí, Johnny. Você está impactado até hoje com o que aconteceu no IDTag? Mantenha esse impacto, meu irmão. Lembra que a gente estava falando lá? Permaneça se inconformado, se inconforme com a vida paralisada. Se inconforme em ter a mesma mentalidade de ontem. Se inconforme em estar acima do peso. Se inconforme em ser sedentário. Se inconforme em continuar se sabotando em tantas coisas na sua vida. Se inconforme em não ler a Bíblia todo dia. Se inconforme em não ouvir a voz do Espírito Santo. Se inconforme, sejamos inconformados. Não aceite mais essa vida de mais ou menos. Constrói o novo. Constrói essa vida, a vida nova que Deus tem para você. Lembra que a gente ainda, inclusive, falou da questão de tetelestai? Jesus falou que está consumado, ou seja, a vida abundante que Ele tem para nós já foi por completo conquistada. A vida plena que Jesus tem para nós já foi conquistada. Tudo que era para ser conquistado já foi conquistado. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora, por que eu e você não estamos vivendo essa vida abundante, essa vida plena que Deus tem para nós? Somos nós, o nosso maior inimigo, eu mesma, você mesmo. Então eu preciso construir. Então que estejamos realmente, é isso aí, Paulinha, eu quero, fala aí com força, eu quero e quero muito, eu quero essa vida diferente, eu tô inconformado com essa vida mais ou menos, eu não aceito mais, casamento tá horrível, tá, eu não vou então, eu não dependo do outro para mudar a minha vida, por que que eu me meti nesse casamento, que foi, que padrão que eu tô repetindo, vamos supor, vou dar um exemplo, eu não fui valorizado na minha infância, então agora eu vou aprender a me valorizar. Tá entendendo? Aprenda a se valorizar e então os seus, como é que fala, gente? O seu cônjuge, os seus amigos vão aprender a te valorizar, mas você vê, se nem você se valoriza, como é que você quer cobrar dos outros que eles te valorizem? Tá entendendo? Então, eu preciso mudar. Eu tenho permitido o que eu tô vivendo hoje. Eu não tenho me posicionado. Eu que me meti nesses problemas. Então eu me meti, agora eu saio. É isso aí, Celinha. Eu também quero e quero muito. Então persistam. Orem primeiro. Mantenham-se juntos. Lembra que a gente falou da questão do ambiente? Cuidado com os ambientes que você está frequentando ou com os que você deixa de frequentar. Então, por exemplo, ambientes tipo igual aqui, o TAG, que vão te ajudar a motivar, que vão te ajudar a manter nessa vida plena, que vão te ajudar a seguir, a seguir na conquista. Fica junto, gente. Se você ficar junto de um atleta, você vai ver que daqui a pouco você vai estar malhando. Você vai ver que daqui a pouco você vai estar correndo junto. Então, presta atenção nos ambientes.
Você ficar junto só de gente deprimida o tempo todo, daqui a pouco você tá deprimido também. Ora primeiro, começa seu dia sempre orando, mantenha-se no dia, o dia inteiro orando e buscando o Pai, porque é de onde vêm as direções. Reprograma sua mente todos os dias, igual eu falei, para de preguiça e faz a sua lista de rebater vozes internas. Construa o novo. Anda com seu livrinho para poder, quando tiver tudo bagunçado aqui na mente, comece a escrever. Comece a escrever, não vai para falar com os outros, não. Primeiro fala consigo mesmo. Primeiro fala com Deus. Escreve. Quando a gente escreve, o inconsciente solta muita coisa, o inconsciente libera muita coisa. Acorda com um propósito, acorda pelo menos 1 hora antes do seu horário. Sabe, vai buscar Deus, vai reprogramar a mente todos os dias. Isso aí, Janaína. Reprograma, sabe? Começa a falar, igual eu falei, eu sou o protagonista da minha história. E vai fazendo gestos, e vai com a sua postura de conquista. E você vai ver que você estava sentindo que você não ia conseguir, de repente você vai mudar o que você sente dentro. Você vai começar a sentir que você consegue, que você pode. E aí as coisas vão mudar. Então que nós sejamos a resistência. O que o mundo hoje diz é pra gente buscar o propósito, pra gente buscar a felicidade a todo e qualquer custo, que saiamos do propósito, que transbordo, o que é isso? Que não interessa o que o outro pensa, o que o outro acha. Quer dizer, realmente não interessa o que o outro pensa, o que o outro acha. Mas eu digo assim, não interessa o que o outro tá passando, não interessa a dor do outro. Enquanto que o que Deus tem nos chamado é para olhar para a dor do outro, é para ajudar o próximo, é para transbordar na vida do próximo. Então sejamos inconformados, sejamos a resistência, façamos diferença, amém? Que a gente esteja vivendo o novo, que a gente realmente esteja construindo essa vida abundante, que ela não vai cair no nosso colo, tá certo? Quem gostaria de entrar aqui? Acho que a Débora tinha me pedido já para poder entrar. Vamos ouvir um pouquinho a Débora, gente? Débora? Ou então, Johnny, pode tentar entrar aí. Vamos ouvir um pouquinho do que eles passaram, do que eles viraram de chave, o que mais mudou para eles. Aí, pede para entrar. Pede para entrar, Débora. Aí. Isso aí, Andréia. A gente precisa dividir com os outros o que a gente recebe de bom. Peraí, como é que eu mudo? Aê! Oi, Oi, é minha Débora. primeira vez. Oi, Carol. O Theo tá dando boa noite também para vocês aqui, sempre participando. Boa noite, Theo. Boa noite. Foi uma pena a gente não ter estado presencialmente na mesma cidade, mas eu acredito que Deus sabe todas as coisas, porque na dinâmica do sábado à noite e do domingo, eu acho que no domingo esse auditório teria. Eu gritei tanto, eu coloquei tanta coisa assim para fora que eu nem estava preocupada com a vizinhança, estava chovendo. Você decidiu Mas assim, botar pra cara. fora. Não, foi muito bom, porque o que acontece? Eu sou muito racional, né? Então, na sexta-feira, eu estava escutando, né? Certo? Eu não perdi nada, eu participei de tudo, né? No online. E aí, na sexta-feira, eu estava cuidando de algumas coisas de casa. E no sábado, meu cachorrinho adoeceu, né? Então, a pastora Célia aí ajudou, me deu umas orientações, porque eu fiquei muito preocupada, mas eu disse assim, eu só vou levar para o veterinário depois que terminar da manhã. Eu dava pausa e dizia para o Matheus, eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu só vou, aí assim, eu saí, enquanto vocês estavam no almoço, eu ainda estava escutando. E eu coloquei um compromisso, que na parte da tarde eu iria, independente como meu animal estivesse, eu iria estar plena, né, assim, inteira. E foi muito bom, porque eu fiz muitos... Decidi, Carol. Mas é e assim, como que a vida nos boicota, né? Bate no propósito mesmo.
vai começando a Não, acontecer cada coisa. e no que é mais importante para mim, né? Porque assim, sou eu e eles dois aqui em Brasília, né? Então, eu trabalho com resgate, eu sou, vamos dizer assim, é uma vocação que eu tenho. E aí, o que aconteceu? Na parte da tarde Legal. eu sentei e os outros dias eu estava em movimento e eu sentei e comecei a fazer o registro. E foi aquela aula que você deu sobre o milagre da manhã, quando você foi falando, e eu fiz um registro de tudo isso. Agora eu tô na dúvida se foi na no domingo de manhã. Mas enfim, quando foi Foi domingo de no manhã. sábado à noite, então eu parei no sábado, no domingo de manhã para registrar. Só que no sábado à noite, eu lembro quando o Matheus colocou no grupo, fiquem em oração. Esse movimento, assim, vai ser um momento muito importante. E aí eu fechei as janelas, fechei as cortinas, apaguei as luzes e comecei a orar antes de começar o louvor. E quando começou o louvor, eu fiquei orando em línguas. E assim, foi um renovo, porque assim, eu estava racionalmente, mas um pouco emocionalmente, mas eu entrei espiritualmente. E eu deixei que Deus fluísse na minha vida. E foi assim, eu chorei, eu digo, Senhor, essa Para tudo. casa Só é um um presente. instante. Deixou Deus fluir na sua vida. Olha que coisa impressionante, como que até Deus fluir na nossa vida ou não, a gente decide, né, Débora? E eu não te conheço pessoalmente, mas pelo que eu tenho visto, você tem decidido deixar Deus fluir na sua vida. Então, amém. Pode continuar. Só queria fazer Amém. prestar atenção Não, e nisso aqui. a gente vai falando e nem se dá conta, né? Assim, eu tô trazendo aqui as recordações. E quando foi no domingo à tarde, né? Eu nem tinha almoçado, eu não almocei, porque eu queria ali, não queria que tivesse sono que atrapalhasse o que ia acontecer. E eu Quem quer faz, coloquei hein? no grupo, né? Uhum. E assim, eu coloquei, né, naquela dinâmica, eu peguei uma foto com toda a minha família e peguei o meu outro celular com a foto do meu ex-marido. E comecei. Era para dizer para uma pessoa, eu sabia qual tinha sido o episódio, eu sabia qual era o incidente, mas eu não sabia que esse episódio da minha infância, ele repercutia até hoje. E eu comecei a falar para cada um as cobranças que me fizeram. Carol, qual é aquele perfil rígido, né? É, O meu tem isso. corpo é muito parecido com o seu, entendeu? Cintura Aham. fina, quadril, né? Celinha me conhece, né? E aí o meu tipo físico, quando eu olhei, disse assim, por isso que eu tinha me identificado com ela, né? O Oh, quanto eu sou exigente com as pessoas, o quanto eu me cobro, o quanto assim meu critério, Diego falou sobre processo de seleção, quando falou do exemplo, né? Quando eu levei aquela questão para o grupo, e o seu processo de seleção, começou no seu processo de seleção desse seu casamento, né? Então, isso. assim, o quanto eu não colocava, o quanto eu era exigente em termos de ter uma boa profissão, condição financeira, mas a alma e a afinidade e Deus, hoje para mim, eu sei que vai ser assim, primeiro eu vou olhar para a pessoa, se for vontade de Deus, tem Deus no coração? Tem propósito com Deus? Ora, é cristão, sabe? E ali serviu para ver. Mas sabe por que que eu errei, Carol, minha vida toda? E eu não tenho a menor vergonha de falar isso. Eu não tinha autoestima. Eu não me Aham. amava, eu não me valorizava, eu achava que quem viesse na minha vida estava me fazendo um favor. Como eu disse Perfeito. assim, eu nunca acreditei que eu pudesse ser amada ou que um casamento fosse durar para mim. E quando Uhum. você falou dos cuidados do domingo de manhã, eu estava com o milagre da manhã em casa, só que eu não estava lendo, mas algumas técnicas eu estava fazendo. Eu comecei, assim, eu ainda estou com roupa de trabalho, eu comecei a me maquiar, eu já emagreci 22 quilos. Nesse Caramba! casamento, eu ganhei 17 quilos e foi quando eu levei, um pouco antes dele desistir, né? Eu resolvi me cuidar e me calar. E hoje, me calar para brigar, mas hoje eu não podia falar de Jesus Cristo. E Uhum. hoje, com a minha vida ainda em conserto, não vou te dizer que eu estou 100% não, porque Deus ainda tem muita coisa para restaurar, minha irmã. Mas hoje, na hora que eu estava Jornada. assinando o divórcio, eu estava naquele cartório e eu falei em alto e bom som, Jesus Cristo está tomando a frente. E eu disse para ele ouvir, porque eu não podia falar o nome de Jesus. E ninguém, Carol, nunca mais vai calar o nome de Cristo na minha vida, de Jesus. Com Aí. todas as falhas, todas as falhas. Mas assim, Uhum. que
eu não estou congregando em igreja, mas eu quero que Deus me mostre como vai ser, porque eu não quero ficar entrando e saindo. Mas eu tô com o Senhor, eu sei que eu tô, porque eu sei que eu tô reconciliada. E eu sei o quanto eu sou preciosa para Deus. E a gente, às vezes, aceita Jesus, vai para a igreja, mas a gente não se sente amada. A gente não... A Celinha dizendo aqui que eu mudei muito. Célia me conheceu, o medo. Carol, eu tinha tanto medo, tanto medo, tanto medo, e hoje eu tô com coragem. Como vai ser a partir de amanhã? Deus está no controle, mas eu vou fazer minha parte, o quê? Vivendo em comunhão com Ele e não tendo medo, e não deixando que homem algum tome o lugar de Deus, porque Deus tem a soberania da minha vida. E eu declaro isso, que fique gravado, multiplicado. Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o dono da minha vida. Desculpa tanta empolgação, mas é uma liberdade que o Espírito está me dando, que eu não podia falar do nome de Jesus. E hoje ninguém nunca mais vai me calar. Mas olha que interessante, como que, de alguma forma, você se colocou, inclusive, nessa situação tão difícil, né? Você, inclusive, falando que lá, que você, para você... você não escolheu, você não fez a seleção direito, você não... Ou seja, olha isso, como que eu me meto nos buracos que eu criei. E é interessante como que realmente você decidiu olhar para dentro, você decidiu entender o processo. Sabe por quê? Porque se realmente você, inclusive, não olhasse isso, não visse, a chance de você se colocar em situação semelhante de novo, vamos supor, se casar numa situação dessa, de novo, era enorme. E é o que mais... Nunca mais, minha irmã. É o que... Mas, ó, vou te falar, é porque você decidiu. Porque o que a gente mais vê, você nunca reparou como que as pessoas hoje em dia andam casando 3, 4, 5 vezes e a culpa... Eu conheço pessoas assim. E a culpa é sempre das outras pessoas. A culpa é sempre do que está fora. Agora, literalmente, você está pronta, preparada para construir uma nova história. Para não mais... Sim, e antes de tudo com Deus, né, minha irmã? Porque assim, eu falo isso, eu sei que podem ter pessoas que não conhecem a palavra, que podem estar nos ouvindo, ou pessoas que conhecem o Evangelho, mas assim, eu estou nos todos os grupos, né? E eu, assim, não me sentia merecedora. Foi meu segundo casamento, não foi meu primeiro. E o meu primeiro casamento foi na igreja. E quando eu que quis me separar... ele era cristão, eu achava que eu não era mais merecedora de Deus. Eu fiquei 12 anos e meio com essa pessoa, eu pedi o divórcio, e eu achava que as igrejas não me aceitariam. E eu coloquei essa barreira, por não me achar merecedora. E aí, o que acontece? E aí eu vejo que, né, a Raquelzinha está aqui, e eu coloquei uma pessoa que não reconhece Cristo, que não reconhece Deus, que Deus é uma ciência que é anticristã. Olha como eu fui irresponsável com a minha vida. Eu deixei que uma pessoa me desmerecesse, me diminuísse. E olha, minha irmã, eu fui tão íntegra. Eu acho que eu fui mais santa no meu segundo casamento do que eu fui no primeiro. Com um homem que não servia a Deus. E eu escutei. Mas assim... ele ter decidido me deixar foi um livramento que Deus deu para minha vida. Sabe por quê? Porque eu tirei ele do pedestal e coloquei Deus. Porque nós nunca devemos, Carol, colocar homem nenhum ser. E aí serve para... Mas por que eu fiz isso? Porque eu não conhecia o meu valor. Porque se eu conhecesse meu valor, é Deus. O meu valor é assim, é Deus quem diz. Se eu tiver que ficar... Vamos dizer assim, eu tenho 47 anos. Se eu não me casar de novo, amém. Eu vou ficar sozinha? Jamais. Porque Deus me deu as leonas, me deu o tag. Esse ministério que aconteceu, eu sei que eu vou ser usada por Deus muito para falar a palavra. Eu não estou sozinha mais, não. Antes eu me sentia. Então, qualquer lixo que viesse, eu aceitava. Agora, não. Tem que vir do alto. As amizades no meu trabalho, as amizades na rua. Porque eu sei o valor que eu tenho, Carol. E assim, sou muito grata. Quando a Célia, a gente se conheceu na rua, né? A gente se conheceu no ministério que a Célia escreve aí, né? Que é o Ministério de Resgate, aqui na quadra ao lado da minha casa. E eu olhei e assim, perguntei, o que é isso? Não, é o chá de fralda tal, da pastora, né? Da pastora Daniela. Fui em casa, peguei os cachorros, peguei um presentinho, não conhecia ninguém, cheguei. E a primeira pessoa que me apresentaram foi pra Célia. E a Célia, Débora, eu trabalho com resgate de animal. E pronto, foi o vínculo, eu e Célia, né? E ali
aí começou. Semanas depois, Celinha chegou, vai ter o tag. Eu disse, o que é isso? É um propósito. Eu disse, propósito eu gosto, né? E aí para acordar às 6 horas da manhã, tá, tudo bem, eu acordo 5h30 para academia, só que foi o período mais difícil para mim de acordar às 6 horas da manhã. Tinha dia que eu só fazia ligar o Zoom e ficava na cama. Mas minha terapeuta me perguntava, como é que tá? Eu faço terapia e graças a Deus ela é cristã, né? E ela disse assim, como é que tá esse seu propósito? Como é que tá o tag? E foram 21 dias. E depois dos 21 dias, foram mais 3 semanas nossas de intervalo e eu li, quando é que vai ser, quando é que vai chegar esse tag? E aí, infelizmente, eu tive que optar pelo online, mas talvez, se eu tivesse no presencial, para assim, até finalizar minha fala, as outras pessoas compartilhar, né, seus aprendizados, eu cancelei todos os meus compromissos, eu bloqueei minha agenda para tudo, até um compromisso que eu tinha no domingo à noite, eu digo, não, eu não vou deixar que as coisas do mundo entrem na minha vida, eu quero continuar saboreando o Espírito Santo. Sabe o que foi que eu fiz quando terminou? Coloquei Altemar de Barros, né? E eu coloquei os louvores das antigas. Eu fiz um monte de live, contei, testemunhei. E eu tenho 3 pastas no meu Instagram, destaques, que chama, né? Que é tag 2 e pós-tag. Porque tá lá, é o meu rótulo eu sou de Cristo. Ninguém desse mundo nunca mais vai tirar isso daqui. É a minha identidade, é isso daqui, ó, estampado. Eu sou de Jesus e ninguém nunca mais vai roubar. E hoje, tendo assinado o meu divórcio, não existe mais nenhuma prisão, não existe mais nada que me cale. Entendeu? Não tem nada mais, ninguém quem cale isso. Você entendeu? Agora está cheio, assim, eu sou de Jesus. Plena, né? Você ouviu? É isso, minha irmã. Não, que eu tô plena, tô. Que agora você está cheia, as pressões que vêm de fora já não interessam mais. Então, assim, é impressionante como que daí a gente, inclusive, Deus se basta, né? E a gente, enquanto isso não acontece, enquanto esse processo não acontece, a gente vive atrás de pessoas, de coisas para nos preencherem e nunca dá certo. Porque não vão preencher, porque existe o vazio que só Deus e nós mesmos podemos preencher. Então, assim, que coisa mais linda esse processo da sua vida, Débora. Incrível, tô impressionada com você. Mas você vê como que literalmente, gente, não é sobre as circunstâncias, é sobre o que tá dentro. Olha essa mulher aqui, diante de um divórcio, foi seu ex-marido que pediu para divorciar, não foi? Pelo que eu entendi? E olha... Desculpa o termo, levei o pé na bunda, bem falando como o Diego. Ele, às vésperas do meu aniversário, ele disse assim, não quero ficar mais casado com você, eu não te amo. Pois é, olha só, o que eu quero chamar a atenção é, olha o sorriso dela. Hoje ela está mais plena. E a princípio, se você Glória a Deus. Se você for olhar as circunstâncias, você vai olhar, quem olha de fora pensa, nossa, que catástrofe, né, Débora? Mas literalmente você decidiu viver o processo. Então, quando a gente vive os processos de Deus, até o que era para ser maldição vira bênção. Então, realmente, viva intensamente essa cura, não retroceda, não pare, realmente se aproxime do Pai cada dia mais, renove a sua mente todos os dias, vai atrás da sua cura com todas as forças e não desista diante das dificuldades, porque tem hora que a vida bate, e bate feio no propósito. E eu quero só assim te dizer, assim, a minha dificuldade de ler no grupo, né? Todo mundo fala sobre a gente, sobre a leitura da palavra, só que ultimamente, assim, eu tenho tido muita dificuldade de leitura, só que você falou que você baixou o audiobook, e ontem de manhã, né, ontem foi segunda, ontem eu disse assim, eu vou voltar a fazer minha caminhada, porque eu todo dia caminhava 5 quilômetros e tava chuva, calor, inventava desculpas. Ontem eu baixei o audiobook, eu fiz o livro de João todo, eu tô acho que no capítulo 11 de Atos, eu amo o livro de Atos, né, e assim, mas assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir o que é a palavra de Deus, então ali eu tô no celular, um celular com a palavra ali sendo ministrada, quando não é a palavra é louvor, porque assim, os meus ouvidos, Carol, eu emprestei, Débora, sou responsável, né, pela minha vida, eu emprestei meus ouvidos
para que o inimigo usasse pessoas para diminuir o meu valor. E sabe o que foi que agora eu faço? Ó, esses ouvidos são santificados. Eu só ouço se é para guardar, se é para usar meu ouvido, é para ouvir a palavra, para ouvir louvor. Eu saio andando com os cachorros cantando, ontem à noite chovendo, eu tomando banho de chuva e com louvor aqui, Sérgio Lopes. Por um momento, nada mais que um momento, aí aqueles louvores antigos, que eu amo louvor antigo, e assim, ó, eu quero isso daqui, eu não quero ninguém mais buzinando, não, eu não aceito, eu sou preciosa para Jesus. Você e Diego são um canal de bênção na vida da gente, então, o que realmente vocês passaram, Deus fez a restauração, porque eu acredito que era o que Deus queria, mas será que Deus queria que eu estivesse dentro de um relacionamento onde eu não pudesse abrir minha Bíblia? Falar do nome de Jesus, anunciar as boas novas? Não, pois hoje, na hora que meu divórcio estava sendo assinado, eu falei Cristo. E falei com toda a coragem, não como uma afronta, mas porque a voz que foi calada, a voz de Deus na minha vida que foi calada, por um período na minha vida, nunca mais ninguém, nenhum homem vai silenciar. Obrigada, Carol. Isso aí. Obrigada a você. Você pode ter certeza que você transbordou na vida de tanta gente, inclusive na minha. Você é linda, viu? Por dentro e por fora. Nunca deixe que te falem o contrário ou que te coloquem em prisões. Nunca mais. Amém? Amém. Eu acho que é só dar o X agora, eu saio, né? É, isso aí. Eu não sei como é. Deus abençoe, minha irmã. Se você quiser, você pode. Você fecha a live e entra de novo. Que acho que tá jóia, então. Tá obrigada. Bom? Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Gente, vamos ver. Eu não sei se vai dar tempo, né? Se a live vai ficar. Mas vamos chamar o Johnny aqui. Johnny, entra aí, Johnny. Vamos ver se ele tá por aqui. Gente, que testemunho da Débora, né? É impressionante, assim, desde que eu entrei nesse processo, assim, de olhar pra dentro, eu tenho ficado impressionada como que literalmente não é sobre as circunstâncias, mas sempre sobre o que tá dentro. A Sulani também, a Su, ela dá um testemunho incrível disso. Vou chamar o Johnny aqui, que já nos chamou. Ela também passou por uma situação muito difícil na família dela. E aí, Johnny? E aí, Carol, tá joia? Joia! Só para finalizar o que eu tava falando aqui da Su, que ela passando por situação muito difícil. E acho que a gente nunca viu ela com um sorriso tão no rosto, tão feliz. Então, ou seja, não é sobre as circunstâncias, é sobre o que está dentro, é sobre você e Deus, não é, Johnny? O que mais te marcou aí, Johnny? Conta pra gente. É verdade, Carol. A gente viu como que você esteve intenso nesse curso. Impressionante. Dava até gosto de falar olhando para você. Eu tava muito intenso, eu tava bem disposto, né? Tava bem interessado e tava querendo aproveitar cada segundo do curso. Inclusive... A internet... Gente, pra mim a internet do Johnny tá ruim. Pra vocês também? Vai respondendo aí pra mim. Pra mim tá falhando o que ele tá falando. O ator do Diego. Essa é boa, Suzete. Mas pior que é mesmo. Mas ele tava... Gente, ele tava intenso, impressionante. Ele realmente estava ali com sangue no olho. Peraí que eu vou ver se chamo ele de volta. Gente, se a live cair, faz o seguinte, volta todo mundo, aí a gente fica só mais um pouquinho e aí a gente finaliza, tá bom? Mas só pra gente ouvir o que o Johnny tem pra falar. Combinado? Então, se cair, volta todo mundo, tá? Chamando ele aqui, vamos ver. Se Deus quiser, vai dar certo. Aí, Johnny. Voltou, né? Combinei aqui com o povo que caso a live caia, para voltar. Pra gente terminar de ouvir o que você tem para falar. Tá, vou procurar ser breve. É porque realmente o inimigo se levanta, né? Quando a gente vai falar alguma coisa importante, aí até a internet cai aqui. É isso aí, mas a gente é a resistência, vamos resistir. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, né? Em nome de Jesus. Isso aí.
E aí, igual eu estava dizendo, até troquei plantão, troquei serviço para poder participar, né, junto com a minha esposa, a Bruna. E sabendo, né, que esse curso, pelo que a pastora Celinha falava, né, e mandava para a gente também, a gente não podia acompanhar muito, porque era muito cedo e devido ao trabalho, a gente não tinha condição de acompanhar o TAG 21, né? Mas aí eu falei, agora é uma imersão, 3 dias, esse a gente vai conseguir acompanhar. Que e aí bênção. chamei a Bruna para participar, porque nosso casamento estava em pequena crise, né? Tava em crise, mesmo recém-casado. A gente nunca imagina que talvez vá passar por isso, né, Carol? E meu filho, eu e o Diego também, vou te contar, viu? Nosso casamento, os 3 primeiros anos foi impossível. Então não desiste não, tem a fé. E Então, olhe para dentro. Verdade. Aí, esse curso foi um divisor de águas, assim, na nossa vida, enquanto casados, né? Porque eu já participei de encontro enquanto solteiro, que foi realmente maravilhoso. E esse curso, para mim, foi um dos melhores que eu já vi, já participei, porque abriu a minha mente, né, para muitas coisas. E aí a gente conseguiu enxergar realmente que a gente deve olhar para dentro, para os nossos problemas e solucioná-los, só para depois a gente conseguir olhar para o próximo, né? Seja o cônjuge, seja mãe, pai, filhos, qualquer tipo de relacionamento, no trabalho também, colegas de trabalho. Então, realmente abriu minha mente para muitas coisas e, inclusive, quando a gente estava fazendo o curso, né? Houve uma situação, uma crise grande, e a gente até cogitou separação, né? Porque realmente uma pequena coisa simples, boba, né, que se transformou num gigante. Posso falar uma coisa para vocês? Pode falar. Uma das coisas que mudou o meu casamento do Diego foi que a gente se proibiu de falar em separação. É verdade. Isso é literalmente coisa de criança, entendeu? Uhum. E não tô aqui apontando dedo para você, porque eu já fui assim. Mas então que você e a Bruna proíbam essa palavra. É verdade. Já teve vez, por exemplo, que eu também lá, nessa mentalidade de criança, ainda tirei a aliança. Outra coisa que a gente proibiu. Nunca mais tirar a aliança do dedo, não falar em separação, não interessa. A gente resolve, a gente olha para dentro. Entendeu? Eu tô falando aqui com você e com a Bruna. Bruna, escuta aí. Então, assim, vocês vão ver que as coisas vão mudar. Nunca mais falem isso. Entendeu? Entendi. Pode continuar. Só queria fazer aí, eu creio, assim, que Deus, ele é misericordioso, né? Deus, ele não faz nada em vão, as coisas não acontecem por acaso, tudo tem o agir à mão de Deus. E a gente ter participado desse curso, eu vi que foi uma providência divina, né? Que ele preparou ali para a gente estar no TAG, no IDTAG, naquele momento. Porque talvez se a gente tivesse passado por essa crise, né, fora daquele momento, a gente realmente poderia ter se separado. Porque o Diego, né? Ele interveio, e ali de uma forma brilhante, né, com toda a sabedoria que vocês têm e têm adquirido. E ele, junto com a pastora Célia também, que ajudou bastante, conversou com a Bruna, comigo, explicou muitas coisas. E aí que a gente foi entender, né, um pouco um ao outro, através dos traços de caráter também, né, que foi uma coisa maravilhosa que eu não sabia, não tinha conhecimento, né, desse conteúdo. E isso mudou minha vida e a forma de me enxergar e de enxergar a Bruna. Então, posso sugerir outra coisa? Não joguem na cara um do outro agora o que vocês viram de dor dos traços de caráter. Pelo contrário, usem isso com sabedoria para saber como agir diante da dor do outro. Tá entendendo a diferença? Então, por exemplo, se eu sei que o Diego tem pavor de manipulação, então eu não vou falar para ele, vamos supor, você tá me manipulando, ou você, entendeu? Ou pelo contrário, eu já sei que então, se eu ficar tentando convencer ele demais, se eu ficar tentando de alguma forma manipular a situação, que eu vou levar ele para dor. Então eu já sei que eu não faço isso. Tá entendendo? Entendi. Então, vocês identificaram os traços de caráter um do outro, certo? Certo.
Então agora você vai usar isso em favor do casamento de vocês. Com certeza. Então vocês já sabem o que o outro, o que leva o outro à dor, o que leva o outro a uma situação que ali fica inconversável. Então use isso em favor, entendeu? Entendi. E a Mas maior coisa que eu pode falar. percebi também, que eu vi, é que muitas vezes o nosso casamento foi algo extraordinário, né? Sobrenatural, foi muito rápido. A gente namorou, noivou e casou em menos de 3 meses, porque Deus confirmou, né? Quando Deus fala, a gente obedece, a gente segue, né? E Uhum. havia o sentimento também, com certeza, e tudo mais, né? Admiração, respeito, carinho, amor. Só que depois que a gente casou, a Bruna, né, e eu também, de vez em quando, a gente ficava se questionando, né? Já que estava dando errado, estava brigando, se realmente era da vontade de Deus, se foi bênção, né? Se foi algo de Deus, que veio de Deus, se não foi algo nosso. E a gente ficava se questionando. E no tag a gente teve essa resposta. Porque Deus, ele entrega a bênção, né? Ele dá a bênção, mas quem tem que manter a bênção somos nós. Ele já deu autoridade para a gente cultivar o casamento, e o que foi falado também sobre as funções de cada um, né? Do homem, da mulher, dos filhos. Aquilo me marcou demais, que eu entendi a minha função, né? Que eu tenho que dar direção, proteção e... eu esqueci o outro. Direção e proteção para minha casa, né? E eu vi que eu, às vezes, não estava... Providência, Provisão. né? Provisão. Eu não estava fazendo isso, eu estava dando o restante, mas talvez faltava direção, faltava eu ceder mais um pouco. Então, aquilo aí foi libertador para minha vida e para a vida da Bruna. Foi tremendo, assim. Virou uma chave muito grande na minha mente. E eu creio que está virando também uma chave muito grande na vida da Bruna. Isso aí. Inclusive, Bruno, eu só queria te falar uma coisa. Suzete, me perdoa, mas não fale mais, Bruna, que você ainda acha que seria um par bonito com o seu João. Agora não tem mais, não tem mais passado, não tem mais. O que ficou para trás agora é para trás. Criança que fica olhando para trás. Então agora é o Johnny. Olha o varão aí que Deus te deu. Então agora é para fazer dar certo. Entendeu? Então, seu João é uma história só para rir, só para contar, entendeu? Da época que passou. O homem, ele precisa de ser valorizado, ele precisa, né, de ser respeitado. Então, assim, nós mulheres precisamos entender isso, para que, inclusive, o homem consiga nos dar o amor como Cristo amou a igreja. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Então, você, Johnny, sempre vai amá-la como Cristo amou a igreja. E a Bruna respeitando você como respeita e se submete a Cristo. Então, realmente estejam com essa mentalidade, porque as coisas vão dar certo. Na verdade, foi feito para dar certo, a gente que atrapalha, entendeu? Se a gente não atrapalhar o que Deus tem para nós, a coisa vai acontecer. Quem atrapalha somos nós. Então, realmente estejam mantendo tudo que foi conquistado, estejam mantendo tudo que vocês aprenderam, para que não atrapalhem mais as grandes coisas que Deus tem para vocês, viu, Johnny? Então, corta essa palavra separação. Corta isso. Claro que tem casos, vamos supor, igual o da Débora, que ela deu exemplo, né? Tem casos extremos, mas, no mais, se a gente fica o tempo todo falando, isso é coisa de criança e casamento é coisa para adulto. Então, e é o que vocês são, né? Justamente, e pegando esse caso da Débora aí, foi realmente isso, né? Pra gente tem sido bênção, foi bênção esse tag, porque vai servir pra gente, através das experiências que vocês passaram, que vocês viveram também no casamento, e tudo que vocês ensinaram, para manter o nosso casamento, né? E talvez se a Débora e o marido dela tivessem conhecido o tag, né, também antes, e tivesse tido esse mesmo acesso a conteúdo, às experiências e aos ensinos que foram ministrados, né? Talvez ela não tivesse vivido isso. Uhum. Isso aí. Então se mantenham juntinho, que nós estamos juntinho de vocês. Não, é verdade. Estamos juntos, como diz a nossa igreja, né? Juntos somos mais fortes e com Jesus somos invencíveis. Isso o aí. lema da nossa igreja. Isso aí, Johnny. Tamo junto, viu? Isso aí.
Tamo junto, Bruna. Gratidão, Então, Carol, gratidão, Diego, né, por esse final de semana maravilhoso e por tudo que vocês ensinaram e fizeram por nós. oh, que isso. Contem conosco, viu? Apesar de nós, Deus falou grandes coisas. Deus fez grandes coisas, né? Então, um beijão. Johnny, Beijo, já fica vou indo com também, que eu Deus. já vi que eu passei muito do tempo aqui da live. Obrigado, Ah, você tá nos bom. abençoou, você transbordou nas nossas vidas, tá? A Bruninha só não tá participando aqui, que ela tá ocupada ali, mas ela tá mandando um abraço e um beijo para vocês também. Tá bom. Outro pra ela, outro pra ela. Tamo junto, viu? Tchau, até mais. Gente, um beijão então pra todos. Não negociem território conquistado, hein? Não deixem vitimismo, não deixem preguiça, não deixem murmuração, não fiquem olhando para fora, mantenham o que foi conquistado aqui e vamos embora, porque vida plena é o que Deus tem para nós. Amém, gente? Então, um beijo para todos, durmam com Deus e tamo junto, hein? Beijão, gente. Tchau.